Romanos capítulo 8, versículo 20 e 21 dizem assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Eu quero ser livre. Quem nunca pensou, desejou isso? Eu quero ser livre. Não quero estar preso. Eu quero liberdade. Eu quero ser livre é o motto, é o lema, é o sonho de muita gente. No entanto, liberdade é uma isca que Satanás usa. Uma das iscas que ele usa na sua caixa de pescaria, e nós somos os peixes, é a isca da liberdade. Liberdade também, e talvez eu vou chocar vocês aqui, eu espero que não, mas liberdade é uma grande ilusão. Hoje eu quero falar sobre o tema a ilusão da liberdade. A ilusão da liberdade. No versículo 20, já começa dizendo, porque a criação ficou sujeita à vaidade. Essa palavra sujeita é a palavra grega upotasso. Upo vem de hiper, ou seja, super. Upotasso significa dominado, significa subjugado. Subjugado. É o oposto de liberdade. Está sob controle. Está controlada. Tem alguém em cima. O que está sujeito? A criação. E para quem não sabem, nós somos parte da criação. Nós somos o ápice. Nós somos a soma. Nós somos aquilo que fechou a criação. Deus criou todo o céu, toda a terra, criou tudo. E por final ele criou o homem e a mulher para serem a cereja no sundae. Ou no banana split, se você preferir. Mas nós somos parte da criação. Então, quando fala que a criação está sujeita à vaidade, ela está dominada, ela está subjugada, ela está presa, aprisionada, porque nós fazemos parte da criação e nós, por natureza, não somos e nem estamos livres. Parte da condição humana é estar sujeito, dominado, subjugado. Então eu quero ver hoje alguns dos perigos da ilusão da liberdade. Olha comigo para Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3 e o versículo 5. Gênesis 3, versículo 5, nós temos a conversa entre o diabo, através da serpente, e Eva. E no versículo 5, diz assim a serpente: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. A isca de Satanás é sempre apimentada e temperada com liberdade. Foi assim que Satanás derrubou a humanidade. Note aqui, nessa frase muito sutil e muitas vezes passa despercebido. Pastor, não estou vendo liberdade aí no versículo 5. Aí estou vendo uma oferta de Eva ser igual a Deus. Em que igual a Deus? Aqui diz assim, sabendo o bem e o mal. Em efeito, o que Satanás falou é o seguinte: Deus sabe que se você comer do fruto desta árvore, você pode decidir o que é certo e errado. Você está livre. Você está livre do que Deus acha, do que Deus diz. Você está livre das leis, dos mandamentos. Você estará livre da ética. Você vai decidir
o que é certo e errado. Você estará livre. E Eva caiu na conversa para boi dormir. Toda a humanidade estaria livre, segundo Satanás, para eles mesmos decidirem o que é certo e errado. E em grande parte, especialmente nos dias de hoje, é justamente isso. Cada um decide o que é certo e errado. Ah, pastor, eu não vejo problema com isso. Você é Deus? Não. Então não interessa o que você acha. Ah, pastor, mas eu acho que isso pode. Você é Deus? Então não interessa o que você acha. Nós temos que ir para a palavra de Deus e ver o que Deus acha, o que Deus diz. E hoje é muito comum. Estamos numa idade de relativismo. Não existe absoluto total. O que é certo para mim pode ser errado para você. O que é errado para você pode ser certo para mim. E vai depender das circunstâncias, da opinião, enfim. Uma série de variáveis é que vai definir o que é e o que não é errado em dadas circunstâncias. Ou seja, não tem absoluto nenhum. Outras palavras, está todo mundo decidindo o que eles acham que é certo e errado. Porque eles acham que assim estarão livres de Deus, ou livres de qualquer controle. O diabo ele é astuto, enganoso e conseguiu enganar o homem num mundo perfeito. Seres perfeitos. Quando ele enganou Eva, eles viviam no jardim, que era o mundo perfeito, não havia doença, não havia crime, não havia problema. Adão e Eva tinham comunhão plena com Deus. Eles falavam com Deus como estamos falando aqui, cara a cara, frente a frente. Não havia pecado, tentação, nada separava, nada atrapalhava aquela comunhão com Deus. E mesmo assim, o diabo conseguiu enganar, com a promessa de liberdade, Eva, que depois levou para Adão. A Bíblia fala que Adão não foi enganado. Adão decidiu. Há estudiosos que argumentam que Adão foi primeiro tentado pela serpente, claro, não está na Bíblia, mas alguns argumentam, eles apresentam essa tese de que Adão foi tentado, mas ele falou, não, cai fora, não vou comer isso daí não. Deus falou para não comer, eu não quero conversa. Aí a serpente foi para Eva. Isso não está na Bíblia, eu não posso provar isso, não vou brigar se você acredita em mim ou não, porque é apenas uma suposição. Mas a Bíblia fala lá em Romanos que o homem não foi enganado, Adão não foi enganado, Eva foi enganado. Adão tomou uma decisão ciente. Mas o enganado foi Eva, pela serpente. O diabo é astuto e enganoso e conseguiu enganar não só os homens perfeitos, no mundo perfeito, mas ele conseguiu enganar 1/3 dos seres angelicais no céu, que vivem na presença de Deus, e arrastou 1/3 dos ex-anjos, que agora são demônios, e foram expulsos do céu. Gente, se ele consegue enganar anjos, que estão ali, são assim com Deus, imagine nós, se ele conseguiu enganar Adão e Eva, ou enganar Eva e indiretamente Adão, que caminhavam com Deus, falavam com Deus, tinham comunhão íntima e plena com Deus. Se ele conseguiu enganar anjos e Eva, nós temos que ter cuidado. E ele vai vir sempre colocando uma pitada de liberdade, porque essa é uma isca que ele usa. Nós, no mundo caído, na carne corrompida, somos alvo fácil, presa fácil para o inimigo. O que Satanás fez efetivamente foi que ele libertou Adão e Eva do quê? Da justiça e perfeição e comunhão com Deus. Eles foram libertados disso. Pois é, foram libertados. Eu não sei quanto a você, mas eu não quero ser libertado disso. No fundo, Adão e Eva não queriam ser libertados da presença de Deus. Eles foram expulsos do jardim. Eles foram libertados do jardim. Antes, eles estavam presos no jardim. Sabe o que quer dizer Éden? Éden quer dizer um jardim murado, cercado, protegido, guardado. É o que significa Éden, o jardim murado. Eles foram expulsos do jardim. Eles queriam ser expulsos do jardim? Não. Mas foi essa a liberdade
que Satanás tinha, era essa liberdade que ele tem a oferecer, expulsão do jardim e da presença e da bênção e comunhão com Deus. Essa liberdade que Satanás oferece a mim e a você. E ao passo que eles foram libertados do jardim do Éden, eles foram aprisionados pela morte e pelo pecado e pela injustiça, porque toda a humanidade caiu com a queda de Adão e Eva. Por isso que fala aqui que nós lemos, toda a criação ficou sujeita, toda a criação ficou aprisionada, porque foram libertadas do jardim do Éden. Quando o diabo vem e me tenta com liberdade, ele quer te libertar de algum jardim do Éden, ele quer lhe libertar de alguma bênção, ele quer lhe libertar de comunhão e intimidade com Deus, ele quer libertar você de Deus. Se é isso que você quer, então faça-o ciente. Mas é essa liberdade que ele vem trazer. Em Romanos 6, 23, o salário, inclusive nós lemos Romanos 8, mas dentro da tese que Paulo apresenta no versículo 6 de Romanos, ele fala, o salário do pecado é a morte. Essa é a liberdade que Satanás vem trazer, liberdade da morte, da injustiça. Jesus é chamado de segundo Adão, e Jesus desfez essa liberdade, essa sujeição. Romanos 6, 18, que diz assim, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu vou repetir, escute bem. Nós fomos libertados do pecado. Oh, libertados! Liberdade! Livres do pecado! Espera aí, o versículo continua. Fostes feitos servos. Mas peraí, pastor, peraí. Você acabou de falar, acabou de ler, libertado, aí no próximo fôlego, servos. Essa palavra servos é a palavra para escravo. Então, peraí, então eu sou libertado, e aí eu sou feito um escravo, mas que liberdade é essa? Como eu estava dizendo, liberdade é uma ilusão. Ou você vai ser servo, escravo da justiça de Deus, ou você vai ser servo e escravo do pecado e da injustiça. Você não tem liberdade. Não, pastor, eu não vou ser nem servo, nem de um, nem de outro. Isso não está no cardápio. Isso não está na mesa. Esse prato não é servido. Nós nascemos sob pecado. Nós nascemos condenado. Cada um de nós, ninguém nasce salvo. Por isso que tem que ter um novo nascimento, porque todo mundo nasce perdido, todo mundo nasce morto espiritualmente. Por quê? Porque a criação está subjugada. Por quê? Porque Eva pecou, Adão foi na onda dela, e toda a humanidade caiu, e todo mundo que nasce, nasce perdido, nasce carne, nasce alma, mas o espírito está morto. Estamos todos dominados. Até que um dia, alguém veio e falou com você, falou comigo, e lhe mostrou o Evangelho de Cristo, lhe apresentou o plano de salvação de Deus. E você ouviu aquele plano de salvação de Deus, como Deus no seu amor mandou Jesus, perfeito e justo, morrer na cruz por nós imperfeitos e pecadores, e Ele pagou a nossa conta, e ao entender e aceitar pela fé e receber a salvação, nós nascemos de novo, e aqui eu vou ler, e fomos libertados do pecado, glória a Deus, foste feitos servos, escravos da justiça. No dia 21 de julho de 1991, mês que vem vai fazer 30 anos que eu fui salvo. Eu fui libertado do pecado, mas eu naquele momento fui feito servo da justiça. Ué, e a liberdade? Não durou nem um instante. E a liberdade não durou um milissegundo, não durou. O instante que eu fui libertado do pecado, o instante que eu nasci de novo, o instante que eu recebi Cristo, eu fui feito escravo, servo da justiça. Agora,
eu tenho um novo servo, um novo mestre. Jesus falava das pessoas que não tinham Cristo, que eles eram servos de Satanás. Pesado? Pois é. Quando a gente é salvo, nós somos servos de Cristo. E quando o servo desobedece, sai da linha, se rebela, o que o mestre faz? A Bíblia fala, ele açoita todo aquele que recebe como filho. Não sou eu que vou açoitar, Deus vai açoitar. Por quê? Porque nós somos escravos da justiça. Nós somos propriedade de Deus, nós somos comprados. Fomos vendidos para Satanás pelo pecado, fomos comprados para Deus Pai através de Cristo, Deus Filho. Naquela transação fomos libertados de uma coisa e fomos escravizados em outra. Não tem liberdade. Eu quero ser livre, pastor. Infelizmente isso não vai acontecer. Você não é livre, eu não sou livre, ninguém é livre. A isca da liberdade é muito real. Nós temos que entender. Olha comigo para Romanos, versículo 6, nós vimos a isca da liberdade. Eu quero agora ver a ilusão da liberdade. A isca da liberdade, vamos ver agora a ilusão da liberdade. O versículo 19 de Romanos 6 diz assim. Paulo escreve, inspirado pelo Espírito Santo, claro. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade, para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para santificação. Então veja aqui, ele fala que antes a gente, como não salvos, a gente apresentava, a gente usava, entregava os nossos membros para servirem à imundícia e à maldade. Agora ele diz que devemos servir à justiça para a santificação, para a nossa santificação. Versículo 20. Porque quando ereis servos do pecado passado, quando vocês eram servos, escravos do pecado, estáveis livres da justiça. Está vendo aqui? Vocês eram servos do pecado e livres da justiça. Quando a gente é salvo, aí inverte. Nós somos servos da justiça e livres do pecado. Instantâneo. É a ilusão da liberdade. Momento algum o ser humano é livre. Ou ele é livre da justiça e é escravo do pecado, ou ele é livre do pecado e escravo para a justiça. Não tem meio termo. Continua aqui no versículo 21. E que frutos tenheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Tem tanta coisa nesses versículos que eu poderia passar as próximas 3 horas. Eu não vou, fiquem, relaxem, tá? Tem tanta coisa aqui nesses versículos. Mas você note como ele fala, vocês eram servos da injustiça, agora são servos da justiça. Vocês foram libertados do pecado e feitos servos de Deus. Ou nós somos servos do pecado, ou nós somos servos da injustiça. Nós somos libertados de um para o outro, ou nós somos dominados de um e não pelo outro. Essa é a realidade. Não tem meio termo, não tem alternativa, essa é a escolha. Ah, pastor, mas eu não quero. Nós queremos ser livre, pastor. Ilusão. Pura ilusão. Se o crente não se envergonha das coisas que fazia, no versículo 20, diz, porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tenheis então das coisas que agora vos envergonhais? O crente deveria ter vergonha das coisas que fazia quando era servo do pecado. Porque aquela pessoa que não tem vergonha das coisas que fazia, continua a as fazer. A gente não ter vergonha das obras de servidão ao pecado é uma demonstração e um reflexo claro de que nós estamos debaixo da servidão do pecado.
do qual nós fomos libertados. Imagine você volta para o Brasil na época da escravidão, na época dos tempos imperiais. Aí você chega lá, chega numa senzala, você vai para o dono da senzala e fala: eu quero comprar todos esses escravos aqui. Ah, são meus, eu sei, eu quero comprar. Quanto? Tanto? Ok, está aqui o dinheiro. Aí você vai na senzala e fala: amigos, vocês eram escravos, mas eu acabo de libertar vocês. Eu paguei o dono lá da fazenda, do engenho, que seja. Vocês são livres, vocês são libertados. Aí você abre a porta, aí eles tudo saem. Aí um outro para, coça a cabeça, dá meia volta e volta para a senzala. Vocês são doidos? Vocês estão livres. Vocês podem ir, vocês não precisam ficar aqui. É assim que acontece quando o crente quer viver no pecado. Ele foi libertado. Ele foi feito livre. É para servir a Deus, mas ele quer voltar e servir o pecado. Uma prova rápida é essa. Nós nos envergonhamos das obras do pecado, porque se não, é porque a gente estamos na senzala ainda. Nós somos libertados, mas continuamos e seguimos e voltamos para a senzala espiritual do pecado e da injustiça, quando Deus já nos resgatou, Jesus já nos pagou o preço, estamos livres. Mas tem muito crente que volta para a senzala. Volta para a senzala. Muito triste isso. O resultado de ser revencido pelo pecado e pela injustiça, a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala o que acontece quando, uma vez libertos, aqueles recém-libertados escravos do meu exemplo, dão meia volta e voltam. Isso é tão inconcebível você imaginar isso. Um escravo que foi libertado quer voltar para a senzala? Não faz sentido. Pois é, do mesmo jeito não faz sentido o crente querer viver na injustiça. É a mesma coisa. Pior. Mas olha o que fala 2 Pedro 2 e versículo 20. Está falando justamente sobre isso. Olha o que fala aqui o versículo 20 de 2 Pedro 2. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos. Esse vencidos quer dizer dominados, subjugados, aprisionados, capturados. Forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. O crente que volta para a senzala, o crente que volta para o pecado, ele é pior do que o perdido. Ele está numa situação pior do que quem nunca foi salvo. Pior. Está dizendo aqui, o segundo estado é pior do que o primeiro. Não em termos eternos, claro, porque eternamente vai para o céu, vai morrer, vai para o céu. Se voltou para a senzala ou não, vai para o céu. Eu entendo isso. Mas espiritualmente falando, aqui nessa vida, o segundo estado é pior do que o primeiro. Porque ele foi vencido, recapturado, e está na senzala. Está na senzala. Agora o dono dos escravos não vai querer, ele vai colocar outro cadeado na porta. Esse não vou vender, esse não vai sair tão fácil. E o triste, o preço já foi pago. Já estavam livres. Olhe comigo para 2 Pedro. 2 Pedro, a gente viu 2 Pedro 2,20, vamos para 2 Pedro 18 e 19. São os versículos antes desse. Estamos vendo aqui a ilusão da liberdade, a isca da liberdade. Vamos ver aqui a impostora da liberdade. Pois é. Liberdade é usado como isca, liberdade é uma ilusão, e liberdade tem impostor. Tem liberdade fajuta, liberdade falsa. 2 Pedro, versículo 2, perdão, 1 Pedro, capítulo 2, e o versículo 19, diz assim: porque falando coisas muito arrogantes de vaidades,
engoda quer dizer engana, tá? Engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade. Opa, como é que é isso aqui? Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos. Aqui é a palavra servo de novo. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, de novo a palavra vencido, do tal, faze-se também servo. Está vendo como tudo se encaixa no que Pedro está falando? E aí no versículo seguinte ele fala, o segundo estado é pior do que o primeiro. Qual é, ou o que é a impostora da liberdade? A rebelião. Rebelião é a impostora da liberdade. Você pergunta para um rebelde, o que o rebelde quer? Eu quero ser livre, eu quero liberdade. Todo rebelde fala isso. Todo rebelde quer liberdade. Eu quero ser livre do meu pai, da minha mãe, do meu professor. Eu quero ser livre das leis da polícia. Eu quero ser livre do meu patrão. Eu quero ganhar na loto, ficar rico. Eu quero ser livre. Quem ganha na loto fica livre do patrão, mas fica escravo do dinheiro. Sabe quem joga esse jogo de sorte? Sabe quem é? Quem é doido por dinheiro e avarento por dinheiro. E esse tipo de pessoa, quando consegue dinheiro, seja ganha na loto, seja como for, o meio lícito ou ilícito, aquilo sobe para a cabeça, entra no coração, polui e corrompe. A Bíblia fala que aqueles que querem ser ricos, aqueles que amam dinheiro, se transpassam com muitos males. O problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Sabe quantas vezes eu joguei na loto na minha vida? Eu tenho 55 anos, não sei, não parece 65, mas não vem ao caso. Sabe, na minha vida inteira, do dia que eu nasci, sabe quantas vezes eu joguei na loto? 0. Eu nunca joguei. Jogo de loto, bilhete de, nem sei o nome, loteria, Mega Sena. Eu nunca tive vontade, tive interesse. Sabe quem joga? Quem está doido para ficar rico de uma hora para outra. Um exemplo, falamos sobre o irmão Wagner. Ele conhece, eu já contei essa história antes, quando ele morava aqui em Maceió, ele tinha um colega, lá no trabalho dele, ele tinha um colega. Ele ganhou na loto. Tá? Não ganhou bilhões e bilhões, mas ganhou tipo, cadinha, 1 milhão, algo assim. Não foi, outro dia ganhou quem? 100 milhões, foi? Foi você que ganhou? Tem que dizimar, viu? Tá. Sim. Então, foi um prêmio, assim, razoavelmente grande, tá? Esse colega dele disse, foi a pior coisa que aconteceu com a minha vida. Meu casamento acabou, minha paz acabou, só trouxe desgraça na minha vida. Não sou eu que estou dizendo, foi o irmão Wagner que contou para mim o que esse amigo, colega dele, contou para ele. Ele falou, todo aquele dinheiro foi eu não sei aonde. Eu comprei uma casa, já perdi a casa. Ele falou, quer ser livre do quê? Eu quero ficar livre do aluguel. Tá, aí você vai e faz e nada de errado, não estou criticando isso, mas pense, eu não vou pagar aluguel. Não, vai ficar 30 anos pagando uma casa. E você não ficou livre do aluguel, você ficou prisioneiro do pagamento. Não há nada de errado em pagar aluguel e nada de errado em pagar uma hipoteca para comprar uma casa. Nada de errado. Eu só estou dizendo que você ficou livre de uma conta e agora está pagando uma outra conta, mas você não está livre. Livre é se alguém viesse e falasse, toma aqui a escritura para aquela casa, ela é sua. Pronto, agora você está livre. Você nem paga aluguel e nem paga a prestação na casa. Pronto, agora você está livre. Tá? Se você paga aluguel, paga a prestação na casa, não é nada de errado com isso. Mas o diabo vem assim, ele troca 6 por meia dúzia. O rebelde quer liberdade, mas o rebelde fica livre de uma coisa e cai em outra. Sai da panela e cai no fogo. Eu quero ser livre do meu casamento. Eu vou ser livre do meu casamento, eu quero deixar minha esposa, quero deixar meu esposo livre do casamento.
O que acontece? Entra em outro. Estatisticamente falando, o segundo é mais complicado do que o primeiro. Isso é estatística. Não estou dizendo que está fadado, mas estatisticamente. Pais, filhos, eu quero ficar livre dos meus pais. Fique, lá fora tem a liberdade de pagar a sua conta de água, luz, aluguel, fazer feira, lavar sua roupa, preparar sua comida, lavar os pratos, varrer o chão. Quero mais não liberdade. Pois é boa essa prisão na casa dos pais, né? Roupinha lavada, passada, um teto na cabeça, as contas pagas, comida na mesa. Eita, que tristeza. Quer liberdade? A porta está ali. Pensei o quê? Caiu do céu, hein? Está entendendo? Rebeldia é a impostora da liberdade. Rebeldes dizem que querem ser livres disso e daquilo e acabam sendo aprisionados por uma outra coisa, geralmente pior do que a primeira. Porque foi feita em rebeldia. Temos que ter muito cuidado com isso. Como Pedro fala aqui, prometendo-lhes liberdade. Quem prometia liberdade? Os servos da corrupção. Os escravos da corrupção prometiam liberdade. Agora, veja quem eram as vítimas. Tá? Quem prometia liberdade, e para você entender isso, você tem que voltar para o começo do capítulo 2 de 2 Pedro, que está falando sobre esse tipo de pessoa, que são. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. Pronto. Falsos doutores e falsos profetas. Essas são as pessoas que fazem o quê? Aí vamos lá. Prometem liberdade. Quem são as vítimas? O versículo 19. Aqueles que estavam afastando dos que andam no erro. Eram pessoas que estavam indo na direção certa. Eles estavam se afastando. As pessoas que andam no erro estão aqui. Eles estavam se afastando. Gente, se está se afastando do erro, está indo na direção correta. Eles estavam se afastando, aí vem essas pessoas e diz: ei, por aí não, vem para cá, aqui tem liberdade. Aqui você decide. Aqui quem manda é você. Prometendo liberdade. Quem? Eles que são servos da corrupção. Entendeu? Eles vão prometer liberdade, vão tentar induzir a rebelião às pessoas que estão indo no caminho certo. Cuidado com a liberdade. Nem sempre é liberdade, mas apenas rebelião, camuflada como liberdade. O versículo 19 fala que eles eram enganados e engodados. Usa o termo aqui, falando coisas muito arrogantes de vaidades, engodam com as concupiscências da carne. O que é isso? Concupiscências da carne são aquelas coisas erradas que nós naturalmente queremos. Então, eles vêm nos enganar justamente futucando a onça da nossa carne com vara curta. Prometendo liberdade, prometendo isso, prometendo aquilo. É engano. Porque no final do caminho você não vai encontrar liberdade, coisa nenhuma. Você vai encontrar servidão à corrupção. Você vai começar a servir o pecado, você vai ser vencido pelo pecado, e como nós lemos aqui, todo aquele que é vencido se torna servo, escravo do pecado. Então cuidado, na sua busca por liberdade, você não sair da panela e cair no fogo pior do que a panela era. Está aí a liberdade. Servidão à corrupção. Bom proveito. Aprecie em moderação a sua liberdade. Nossa liberdade nos livra do poder do pecado. Gálatas 5,13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Nós somos chamados à liberdade.
Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Tem muita gente que fala, nós somos livres em Cristo. Sim, concordo, amém. Mas livres de quê? Livres do pecado. Nós somos livres do pecado. Nós lemos várias vezes, sendo libertados do pecado. Ou seja, quando nós pecamos, quando nós rebeliamos, quando nós somos enganados, quando nós estamos sendo feitos servos e vencidos pelo pecado, aquilo é nossa escolha. É uma decisão nossa. O salvo, quando peca, é uma escolha, é uma decisão. Perdido não, perdido... Sabe por que o perdido peca? Porque ele é perdido. Ele só conhece isso. Ele só conhece a injustiça, ele só conhece o pecado. Ele não tem uma nova natureza. Ele não tem um novo nascimento. Ele não tem. Quem é salvo tem. Então nós somos libertados do pecado para viver uma vida agradável a Deus. Não para fazer o que a gente quer. Não para fazer o que a gente gosta. Não para fazer o que a gente está na telha. Não é essa a liberdade. Mas o diabo vem em muitas igrejas, em muitos crentes, em muitas pessoas, e diz, não, você é livre, você é salvo, você faz o que você quiser. Você pode beber, usar droga, você pode... Faça o que você bem entender, porque você está livre em Cristo. Gente, isso é heresia. Nós somos livres do pecado para pecar? Faz sentido isso? Vou ler aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Para quê? Para pecar? O apóstolo Paulo, muito esperto, completa. Não useis a liberdade, versículo 13 de Gálatas 5, para dar ocasião à carne. Que desde aquela época tinha muito espertinho falando isso. Sou livre? Sou livre. Ele falou, não, a liberdade não é para dar ocasião, vazão. A liberdade não é para a gente libertado, para a gente ter liberdade de pecar em paz. Não é isso a liberdade. Nós somos livres para viver em justiça, livres para viver de forma que agrada a Deus. Liberdade para pecar em paz é uma liberdade impostora, uma liberdade de coisa nenhuma. Porque quando a gente vive para a carne, nós somos vencidos pela carne, nós nos tornamos escravos da carne. Cadê a liberdade agora? Tem muita gente, crentes inclusive, que estão literalmente presos, acorrentados, aprisionados pelos seus pecados. Literalmente. Sabe o que é isso? É a liberdade. A liberdade que leva à servidão. Isso não é liberdade. Não foi para isso que nós fomos libertos. Foi disso que nós fomos libertos. Não para isso. Em resumo, se você olhar no dicionário a palavra ilusão, você vai ter a seguinte definição. Erro de percepção ou de entendimento. O crente que pensa que pode pecar porque está livre, o crente que acha que está livre para achar o que ele achar melhor, o crente que acha que está livre para, como Eva, decidir o que está certo, o que está errado, o que é bom e o que é errado, está com erro de entendimento, está com erro de percepção. Segundo, ilusão, engano dos sentidos ou da mente. Engano. Não é interessante? Quem é o pai do engano? O diabo. A velha serpente, Satanás. Ele vem e engana. Ele cria uma ilusão. Liberdade não é desculpa e cobertura para a maldade, para o mal, para a injustiça. 1 Pedro 2,16. Como livres, libertos, livres, eu quero ser livre, pastor, muito bem. Como livres, e não tendo a liberdade por cobertura da malícia. Mesma coisa. Não use liberdade para dar cobertura para a malícia. O que é malícia? Maldade. Não cubra a sua maldade sobre a capa de liberdade cristã. Nós somos livres em Cristo, eu posso fazer o que eu quiser. Não é isso. Existe um erro de percepção, de entendimento de quem assim pensa.
Nós lemos aqui agora há pouco, Paulo escreve, não useis então a liberdade para dar ocasião à carne. Pedro repete dizendo, como livres, mas não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. A nossa liberdade é para servir Deus. E quando nós éramos prisioneiros do pecado, nós não estávamos livres para servir Deus. Então nós somos libertados do pecado. Nós não somos mais servos ou escravos do pecado, porque podemos decidir servir Deus. Essa é a diferença. E quando a gente entra aqui no pecado, uma coisa que não é segredo, o pecado sempre aumenta. Ele sempre piora. É igual fogo. Tu toca fogo aqui, se tiver o que queimar, ele vai e faz embora. Ele não para. Nunca diz, ok, já queimei bastante por hoje, vou me apagar, depois eu vejo o que eu faço. Não, ele vai até consumir o que puder consumir. O pecado é assim. Ninguém controla, ninguém doma, ninguém acorrenta. Ele vai correr solto, até aprisionar tudo. A Bíblia fala, não dê lugar para o diabo. Você dá um cantinho para o diabo, ele não vai ficar quieto, satisfeito, ele vai querer tomar tudo. Então, não dê lugar para o diabo. Não deve. Muita gente acha, o diabo está me pegando no pé, eu já sei, eu vou dar um lugarzinho para ele, para ver se ele me deixa em paz. Submetei-vos a Deus. Resistir a quem? Resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Muita gente, quando o diabo está prestes a dizer, ok, eu vou fugir. Esse daqui não vai arregar, não vai dar trégua. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou embora. Aí quando ele já está indo embora, está já fugindo, o crente fala, faz o seguinte, toma aqui um cantinho para você. Só me deixa em paz. Mas só o cantinho. Daquele cantinho, aí ele vai atazanar a sua vida. Daquele cantinho, ele vai querer dominar toda a sua vida. Resistir a Deus. O diabo, a gente resiste. E se a gente resistir o diabo, ele foge. Você começa a dar espaço para o diabo, ele não vai fugir. Ele vai dizer, opa, é aqui mesmo. É aqui que eu vou ficar. Não dê espaço para ele. Porque muito em breve você estará totalmente acorrentado, aprisionado, dominado, vencido. E o seu segundo estado vai ser pior do que o primeiro. Cuidado com liberdade prometida. Libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. A nossa escolha não é ser livre ou não, é simplesmente a quem nós vamos servir. Se você não é salvo, você não tem essa escolha. Você vai servir a justiça. Se você é salvo, a decisão é essa. Você vai ser servo da justiça ou você vai voltar para a senzala do pecado? Essa é a escolha que nós temos.